Buena, companheira e companheira, que tal? Começando aqui mais um vídeo da nossa Psicologia da Descolonização em América Latina, para falar para vocês hoje, né? Hoje uma coisa um pouco excepcional, vou falar de uma coisa que está acontecendo, mas que eu matutando sobre ela, achei uma relação importante que a gente poderia trazer aqui para vocês nessa série, para falar sobre fundamentos da Psicologia da Descolonização Latino-Americana, que é entre o titânio e o minúsculo, a dialética dos extremos da América Latina. E titânio minúsculo, um pouco remetendo ao que vem acontecendo essa semana, mais especificamente aquilo que aconteceu ontem, que é a fala do ex-presidente Lula após o julgamento, enfim, a declaração, sei lá como é que fala, do Edson Fachin, que recoloca o Lula como possivelmente os direitos políticos dele e tal, né, de volta. Então, matutando um pouco sobre isso, ouvindo ele falar ontem, fiquei pensando que a gente poderia fazer uma relação importante sobre esse momento, esse fato, e algo que na América Latina opera de maneira muito forte, muito fundamental, e tem tudo a ver com psicologia latino-americana, que é a ideia de uma dialética dos extremos latino-americana, né? Então, pensar que se eu pegar a minha experiência pessoal, eu tenho certeza de muitos amigos que eu conversei, tenho certeza que de muitas pessoas, a gente vinha nessa última semana, principalmente nos 3 ou 4 dias que antecederam a decisão do Fachin e agora a fala do Lula, entrando num período ou num novo ciclo da pandemia e do desgoverno total e completo que a gente está vivendo, que está colocando os rumos da pandemia no Brasil, por uma série de dados, numa situação absolutamente extrema, né? E isso estava sendo vivido com um clima afetivo de medo, desesperança, mais cegueira, mais, né, sensação de beco, sensação de asfixia, tudo isso de maneira muito intensa e muito forte, por várias pessoas. E a decisão do Fachin, e ontem, que com a fala de 2 horas, quase 3 horas, do Lula ontem, parece que opera um novo ar nesse momento e puxa uma certa retomada de valores e de uma luta política aqui no Brasil que estava sendo há 4, 5, 6 anos engolfada por camadas e camadas, por atitudes arbitrárias dos mais diferentes níveis. Essas duas dimensões, esta sensação de que ao entrar num ciclo de horror terrível que já vinha se colocando, mas que parece que nos últimos 4 ou 5 dias piorou e estava anunciando o que há de pior, que ainda está presente, é importante dizer que está absolutamente presente, isso que está acontecendo na pandemia, né? Mas neste momento em que isto parece chegar num certo limite, a sensação que eu tenho é que a gente quase como se a gente tivesse pisado no fundo do poço e voltando e começa a fazer um impulso para começar uma possível volta, ou se abre a possibilidade de um retorno de uma volta. E que a decisão do STF e a fala do Lula ontem vai animar de uma série de maneiras, através de uma série de processos e tal, isto que vem a ser os últimos 2 ou 3 dias, talvez os 3 dias onde as forças progressistas no Brasil, durante 5 ou 6 anos, não tinham tido ainda 2 ou 3 dias com esse horizonte amplo, com esse horizonte aberto para pensar uma retomada de um processo de soberania aqui no Brasil. Isto é a dialética dos extremos latino-americana. Tem a ver com uma dinâmica muito própria nossa, que tem muito a ver que é aquilo que o Mariátegui vai chamar de uma luta final, né? Ou que o Gabriel Garcia Marques, ao falar da realidade colombiana e América Latina, vai dizer com que é esse abissal, esse insólito que nos toma, né? Nós somos o espaço de maior maravilhamento e ao mesmo tempo de maior terror, tudo isso junto ao mesmo tempo acontecendo. E me parece que o titânico, que é a fala do ex-presidente ontem, o que ela chama, o que há de titânico, que é uma palavra que ele usou, e o que há de mais minúsculo, de mais desprezível, né, de mais abjeto, que vem representando todas essas forças que vem tomando o Brasil nos últimos anos, me parece que este lado, entre o titânico e o minúsculo abjeto completo,
temos aí um puta de um exemplo, um bom exemplo sobre a dialética dos extremos latino-americana, né? Claro que lembrar de uma desigualdade estrutural que é fundante desse processo, isso não é um processo abstrato que faz parte de algum filósofo que decidiu escrever sobre isso. Isso tem a ver com esse processo colonial, né, com o lugar da América Latina na divisão internacional do trabalho, que começa no século XVI, com a colonialidade, e que a desigualdade estrutural nos mais diferentes níveis aqui na América Latina faz parte deste desenho social, enfim, dessa realidade, né? Lembrar que o símbolo maior disso aqui no Brasil é a Casa Grande e Senzala. Nós vivemos 400 anos sob escravidão. A Casa Grande como esse lugar nababesco, de alto privilégio, de alto excesso, e como tudo isso vai animando uma subjetividade, uma formação subjetiva muito própria aqui da América Latina, né? Então me parece que para a gente pensar neste momento, vale a pena pensar numa dialética dos extremos latino-americana. Nós temos nesse momento colocado de maneira muito forte, retornando numa correlação de forças, esta dialética dos extremos. De um lado, o titânico e o horizonte amplo, e do outro lado, o minúsculo e o abjeto, que talvez, a partir de ontem, quando uma chispa do titânico se apresenta, e o titânico como uma voz coletiva do povo brasileiro, e não como uma personificação em uma pessoa. O titânico como essa solidariedade transbordante dos povos latino-americanos, que se manifesta e se expressa também numa figura central e muito importante, que é o ex-presidente Lula. Mas que nós estamos falando de um projeto, de um processo, de uma solidariedade, de uma afetividade coletiva que tem a ver com a formação dos povos latino-americanos. E que ontem, por uma série de fatores, volta à cena política e conduz a este processo. O que se coloca para nós nesse momento, pensando numa psicologia latino-americana, né? Estamos diante de uma cena política e que daí de uma cena psicossocial, uma cena subjetiva, em que se apresenta o titânico e o minúsculo abjeto como dois pontos desta dialética dos extremos latino-americana, deste continente fundado nessa desigualdade estrutural profunda e que vai se reinventando, se originalizando, né, num processo de continuidade e descontinuidade direta, e estão absolutamente presentes nesta encruzilhada histórica que a gente está agora. E aí, pensando em como que isso pode ser tecido por nós do campo do titânico, do intergaláctico, pensar como que há uma série de afetos próprios também da América Latina que podem ser tecidos neste momento de profunda guerra que vai se abrindo provavelmente, que é a ternura radical do velho companheiro Che Guevara, que é a raiva digna dos zapatistas, que é a amorosidade política da educação popular do Paulo Freire, que é o ódio criativo das companheiras do movimento negro estadunidense, latino, afro-caribenho. A gente pensar em diversos liames, a solidariedade insubordinável, a solidariedade como afeto dos povos, como diz a Gioconda Belli, poetisa nicaragüense, quer dizer, a gente buscar na solidariedade, na afetividade própria, na afetividade ético-política própria dos povos latino-americanos, na sua memória larga que vai sendo construído isso, a gente pensar em ferramentas, instrumentos, não sei qual é a melhor palavra, para tecer o que seria uma afetividade titânica, afetividade transbordante, possível de se colocar diante dessa afetividade minúscula e abjeta que vem sendo colocada para nós nesses últimos tempos e vem nos conduzindo a uma cegueira. Se estávamos sob cegueira, abre-se a possibilidade de voltarmos a ver o fatalismo extremo que estávamos vivendo, volta a ter um horizonte ético-político de superação e de construção de uma outra possibilidade de sermos América Latina e de sermos Brasil mais soberana, mais popular, um projeto popular. E isso tem tudo a ver com uma formação subjetiva, afetiva dos nossos povos, de nós, e, portanto, com uma psicologia da América Latina e da descolonização. Então é isso que eu queria dividir com vocês. Desculpa se eu me estendi um pouco, mas é que o momento acho que pedia uma fala um pouco assim. Então é isso, saravá, falas
né? Isso aí, ofereço meu coração, solidariedade insubordinável latino-americana. Vamos aí, é nós, titânicos, sejamos titânicos com afetividade transbordante e titânica. A solidariedade é o afeto dos povos. Gioconda Belli. É nóis.